bem-vindo ao Papo.com. Eu tô aqui para ouvir você, entender o que você faz, qual é o universo em que você atua e o que é trabalhar com grafos. O que é isso? Muito obrigado, sou muito grato pela oportunidade de estar aqui falando com vocês sobre um assunto que me é muito querido, já de vários anos. Então, creio que a gente vai poder chegar aqui numa conversa bem interessante. Legal, Felipe. E como que a gente usa isso no dia a dia? Assim, quais departamentos ou quais setores é possível utilizar essa ferramenta? E, primeiro, o que é essa ferramenta? Como que ela surgiu primeiro? Para que ela surgiu? Para cumprir qual necessidade ou qual desafio que existia ali no mercado? Hoje a gente, no mundo, nós vivemos um mundo hiperconectado. Né? É um mundo muito diferente da época de 1970, de 1980. Nós somos conectados não só entre nós, extremamente conectados, e as empresas, países, com dados indo de um lado para o outro e se relacionando entre si. No passado, muito se via a ideia de dados como uma ideia onde a relação ela existia como uma referência, não tanto quanto algo fixo, algo real. Né? Então, nós ainda temos essa mentalidade, o nosso imaginário ainda é em torno do Excel, tabelas. Né? Quando alguém fala, olha, vamos mexer com dados, já vem a ideia de Excel, né? Mexer ali na tabela. A questão é que essa forma de pensar, ela vem de uma teoria matemática, de teoria de conjuntos, que ela tem um significado em torno de como você faz perguntas para os dados. Só que nós, como seres humanos, nós não pensamos como nosso cérebro não é uma tabela, né? Quem tiver uma tabela no cérebro é algo bem, bem curioso. Nós pensamos por correlação de coisas. Nós, ao aprender, a gente correlaciona com aprendizados de antes que a gente teve. Ao dirigir um carro, no instante a gente correlaciona se está um farol vermelho, se a gente olha para o lado, ver se tem alguém atravessando, para ver se a gente pode acelerar. Essa ideia de correlação, né, que hoje é tão grande em torno da rede social também, né, onde todos nós viramos mestres nesse assunto de likes, de interagir um com os outros, né, follow. Essa ideia segue outra teoria matemática, que é a teoria de redes, que é outro tipo de imaginário. Né? Esse imaginário do mundo de teoria de redes é o do grafo, que é o mundo onde você pensa nos dados não só como algo que as relações entre eles são referências, mas como a relação sendo aí um cidadão de primeira classe, onde você pode usar as relações e, com isso, formular perguntas que são perguntas mais modernas, no sentido de que a gente vive num mundo hiperconectado e a maioria das nossas perguntas, né, vamos pegar a rede social, quem é o mais influente, quem é o que é a pessoa mais importante, né? Essas palavrinhas, elas têm um significado que é em torno do mundo de teoria de redes. Então, a matemática ela está presente em todos os momentos da nossa vida. A matemática ela é sempre presente e eu vejo que até nesse mundo novo que a gente está entrando, né, onde tem essa hiperconexão das coisas, ela pode ser uma ferramenta muito importante para a gente fazer perguntas mais espertas. Né? Então, não que... O que seria uma pergunta esperta, assim? Dá um exemplo, assim, num contexto. Uma pergunta esperta significa você conseguir, em vez de você montar o seu racional, vamos pegar a rede social, né? Quem é o mais importante? Se eu falar para você, te perguntar qual é o mais importante desse grupo de pessoas que estão interagindo, você vai criar o seu racional. Você vai provavelmente pensar em coisas que podem ser várias pessoas compartilharem a ideia dessa pergunta, mas é algo formulado por você. Qual é a mais importante? É a pessoa que mandou mais posts.
é a pessoa que tem mais follows. Então, você vai montar esse racional. Na matemática, essas perguntas já existem, equações e algoritmos que você pode usar, não tendo que ser e tanto na matemática, mas usando ferramentas que facilitam essa interação para fazer essa pergunta, onde você usa essas equações, esses algoritmos, para realizar essas perguntas espertas que vão te dar uma resposta para você conseguir chegar num racional, né? Então, por exemplo, já está falando do mais importante, mas e se eu quiser concatenar, dizer assim, olha, eu quero saber os mais importantes, mas entre os mais importantes, quem é o mais influente? Entendi. Então, a gente está tornando a pergunta... Você faz um filtro mais... afunila mais ali aquele filtro. A ideia é uma ideia de filtro não baseado... Muito que se fala hoje, a ideia de comportamento, por exemplo, o pessoal muito associa filtro, né? É um homem de 20 a 30 anos, que vive em São Paulo. Isso muito a ideia de você filtrar. O que eu estou falando é mais você compreender como as coisas se ligam e você ter um racional de como elas se ligam e você aplicar um racional ali em cima e te sair uma pontuação. Você dizer assim, olha, essa pessoa tem uma pontuação alta e ela é mais importante.